tipo fariseu, saduceu, herodiano, essênio, zelote. A qual grupo religioso você pertence? Ai, tchutchucos da Fabi! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Oi, tchutchucos da Fabi, depois de longas férias forçadas pelo sono. Eu expliquei direitinho isso no último vídeo. Estou de volta para um vídeo que eu prometi antes das férias. Aliás, eu estava comentando com o pessoal no Snap. Se você não me segue no Snap ainda, por favor, segue lá pra gente conversar. Lá é aquela coisa assim mais real, entendeu? Mais vida como ela é. Mas eu tinha prometido falar dos grupos religiosos. Eu falo desses grupos religiosos em algumas palestras que eu dou por aí e sempre me pedem pra gravar, pra fazer um resumo. Claro que é um resumo, né, gente? Você pode saber mais sobre esse assunto pesquisando historiadores, olhando dicionário e enciclopédia bíblicas, ou mesmo nos livros clássicos de história, histórias do Antigo Testamento, histórias do tempo de Jesus. É muito legal, você aprende muito e aprende também que esses grupos religiosos que parecem tão distantes da gente pelos séculos, na verdade são bem presentes na vida religiosa do brasileiro hoje. Aliás, do ser humano hoje em dia. Veja que a gente está falando do tempo de Jesus, ou seja, cerca de 2000 anos atrás, e estamos falando dos judeus, do povo de Deus. Não que eles tivessem religiões diferentes, mas eram grupos que, mesmo dentro da mesma religião, não se entendiam muito bem. Alguns iam pro fight, pro contato direto mesmo. Alguns deles são famosos porque a gente usa o nome deles para poder ofender as pessoas. Quem nunca xingou alguém de fariseu? Né? Aliás, é uma injustiça, porque os fariseus, que tiveram sua origem ali no período do cativeiro babilônico, eles não começaram querendo ser aquele grupo hipócrita do período de Jesus. Não, eles começaram super bem intencionados. Se deram conta, caíram na real de que eles só viviam de cativeiro em cativeiro porque eram desobedientes à lei de Deus, porque não obedeciam ao Pai, e para proteger o povo de pecar, de transgredir a lei, eles começaram a criar um monte de tradição e de leis sobre a lei. Eles tinham leis que eles achavam que eram melhores que a lei de Deus. Até hoje tem uns assim, né, gente? É top pegada a tradição, que se Jesus vier hoje, ele bota pra fora da igreja porque não se adequa. E eles foram criando essa rotina de tradição, de lei, de parecer santo, mesmo sem ser, que quando chega no período de Jesus, a gente vê Jesus condenando fortemente eles e os amigos dele, os escribas, que manjavam todas as escrituras, entendeu? Eram líderes religiosos. Segundo Flávio José, que é um historiador, os fariseus, eles eram de classe média baixa, mas era um povo assim que mandava muito bem nos livros de praxe. Entendiam tudo de regra. Não entendiam muito de Deus, mas entendiam muito de regra. Você se identifica? Aí tinha um outro grupo que também dava uns fight com eles, que eram os saduceus. Os saduceus, veja bem, como que eu explico os saduceus? Os saduceus eram um grupo de intelectuais, geralmente da elite, da classe média alta, muito relativistas. Por exemplo, os fariseus acreditavam em anjos e imortalidade da alma. Os saduceus achavam que isso era uma bobagem. Eles tinham davam tanto valor a si mesmos que a opinião deles, o humanismo moderno é bem parecido com o que os saduceus praticavam. Eles até eram judeus, até acreditavam em Deus, mas a opinião deles contava muito mais. O famoso eu acho, os saduceus eram dessa turma. Mas um outro grupo muito famoso naquele período eram os samaritanos. Todo mundo já ouviu a história do bom samaritano, sabe da briga dos fariseus, que aliás, a briga começou muito tempo, eu conto isso em palestra também, começou lá com Roboão e Jeroboão, quando dividiu o reino, um foi pro norte, foi pro sul. Você conhece a história, né? Aí depois veio a invasão assíria e se misturaram, aí não era mais judeu puro, daí os judeus, os fariseus olhavam assim, não é judeu, né? Não cresceu na igreja, não dá oferta. Até que dava uma oferta. Não guarda todas as regras bonitinho, não frequenta aqui nosso templo. Então não tá valendo, não é muito santo não. Eles não gostavam muito dos fariseus porque eles diziam que eram, tipo, seres humanos de segunda categoria. Os samaritanos, por sua vez, também tinham implicância com eles e também assim, já que estamos fumados mesmo, né? Acabavam não sendo tão fiéis por se sentirem excluídos e, embora aguardassem o Messias, faziam uma série de coisas que não estavam muito condizentes, né, com a espera do Messias. Lembrando que os judeus estavam sob o domínio de Roma nessa época e muita gente não estava feliz com essa história, inclusive um grupinho chamado de zelote, que quer dizer zeloso. Esse grupo, eles eram assim, ativistas. Em nome da verdade, em nome do que é certo, em nome da minha opinião, eu mato você.
Por você, mamãe, pela minha família. Contra o comunismo, meus netos. Em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, pela minha mãe. Contra a corrupção. Pela democracia, todos evangélicos. Coloca a mão pra cima! Eles partiam pro fight mesmo, entendeu? Matavam soldados, matavam opositores, todo mundo que não concordava com a opinião deles ou com a purificação de Israel como eles queriam, ia pro sangue, pra bala. Bala não, né? Eu acho muito engraçado, porque dentro das igrejas a gente vê muitos zelotes hoje em dia, né? São aquelas pessoas que, assim, você tem o direito de opinar, desde que a sua opinião seja igual à minha. Senão a gente... E as pessoas brigavam e brigam até hoje, se ofendem nas redes sociais, na igreja, por opiniões divergentes. E não tinha muito a ver ali com o que Cristo estava ensinando, né? Aliás, falando em ensinar, tinha os essênios ainda. Os essênios eram um grupo ascético. Ascéticos são aquelas pessoas que se sacrificam, e não precisa ser religioso para ser ascético, tá? Ascéticos são, sabe, esses monges, essas pessoas que ficam sem comer, que rejeitam todos os prazeres carnais e mundanos. Os essênios faziam parte desse grupo. Eles estavam olhando assim para Israel e pensando, gente, isso aqui tá tudo podre, tá tudo contaminado. Eles eram gente boa, assim, ajudavam as pessoas, eram piedosos, mas eles se sentiam tão na necessidade de se purificar, de santificar, que eles não se misturavam com ninguém, entendeu? Eram santões. Então eles iam para as montanhas, ficavam lá com as escrituras, em oração, jejum, e não se misturavam com a galera do pecado, não. Mas daí o ruim é que eles também não influenciavam eles, né? Eles podiam até estar em íntima comunhão com Deus, mas daí você não tem contato com as pessoas, né? E já que eles estavam naquele período romano, ainda tinha outro grupo, que não é exatamente assim um grupo religioso, mas fazia parte da igreja, que eram os herodianos. Os herodianos eram assim, ó. Herodes, né, o grande, que era o governador lá tal, tinha suas regras, tal, nem tudo ia de acordo com a Torá, nem tudo ia de acordo com a lei de Deus. Os herodianos era aquele povo da igreja que pensava assim, gente, a gente não tem que brigar, a gente tem que fazer amizade com o governador, a gente tem que se misturar um pouquinho com a turma, né, num benefício. Eles eram assim, fiéis aqui, mas se aqui apresentasse uma outra vantagem, eles eram tão fiéis, entendeu? Eles achavam que a amizade com os políticos, com os homens poderosos, era a melhor saída para Israel sobreviver bem ao domínio romano, que eles tinham que fazer amizade. E é muito parecido com essas pessoas hoje em dia que estão na igreja, mas se aparecem vantagens no trabalho ou na política, com alguma coisa que não seja lícita, que ele sabe que não é para fazer, ele faz mesmo assim, entendeu? Mas continua indo na igreja. Porque assim, eu não quero sair daqui, mas eu quero ficar um pouquinho aqui também. É um povo assim que não sabe ainda para quem que ele é fiel, né? É fiel a si mesmo, pronto. E é engraçado falar desses grupos religiosos, porque como é parecido o comportamento deles naquela época e hoje em dia. Você pode dizer, mas Fábio, e os cristãos? Os cristãos estavam seguindo Jesus. Aliás, os cristãos nem se chamavam de cristãos. Os outros é que começaram a chamá-los de cristãos bem depois, porque viam eles imitando a Cristo. Eles curavam, eles ensinavam, eles faziam bem às pessoas. Aí os de fora olhavam, nossa, esses aqui imitam aquele Cristo, né? Ah, então são cristãos. E por imitar Cristo, eles ficaram conhecidos como cristãos. Daí virou um outro grupo religioso. E daí fica a minha pergunta, em qual grupo religioso você se encaixa? De qual dessa turminha aí você faz parte? Às vezes não é na que bem você queria, né? Talvez você cuida mais das tradições do que realmente dos princípios. Talvez as suas ideias sejam mais preciosas pra você do que a lei de Deus. Ou talvez você quer vantagens no mundão, mas ficar com o dedo meio... Ou você é daquele que vai pro fight, que xinga se alguém não concorda com as suas ideias religiosas. Qual grupo é você? Eu espero que você faça parte do último grupo, do grupo de cristãos, as pessoas que se pareciam tanto com Cristo que eram chamadas de cristãos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, é só um resuminho aí, você pode estudar muito mais sobre esse assunto, mas se você gostou, deixa um joinha pra mim. Se é novo aqui no canal, não saia sem se inscrever, tem um botão de inscreva-se aqui embaixo. Se você quer receber as notificações, não esquece de ativar o sininho e compartilhe esses vídeos com seus amigos. E conta aqui pra mim, qual grupo você se encaixa? Ou já se encaixou no passado? A gente se vê na próxima semana. Um beijo grande!